O presidente Lula deve assinar hoje o acordo entre Mercosul e União Europeia. O Pedro Moreira vai trazer para a gente mais detalhes direto de Brasília, já em conexão aqui conosco, nessa retomada dos trabalhos do Legislativo também, porque está tudo conectado, né, Pedro? Quando você tem o presidente Lula assinando esse acordo, também é olhar para o próximo passo, que é justamente lá no Congresso. Pois é, Carol, mais uma vez bom dia para você, para quem está acompanhando a gente a partir de agora. Porque até então é o Executivo que tomou conta desse acordo, né? Foram técnicos do governo, diplomatas brasileiros que trabalharam em toda a negociação, fechando o texto, né? Então é o Executivo que assina, né? Assinou lá no Paraguai no último dia 17, o ministro Mauro Vieira, e aí depois veio mais uma vez para a Casa Civil aqui no Palácio do Planalto, que cuida de toda a regulamentação de qualquer projeto que vai para o Congresso, né? Decreto, projeto de lei, medida provisória, tudo passa pela Casa Civil. E aí chegou aqui na semana passada para os ajustes finais de texto, já passou também pelos ministérios mais diretamente ligados à questão, né? Por exemplo, as pastas da Fazenda, Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Agricultura, Planejamento. Então, o texto já está praticamente pronto aqui dentro do Executivo e aí o presidente Lula deve assinar, então, essa mensagem, enviando esse texto para o Parlamento brasileiro, porque para que se torne lei aqui internamente, para que passe a valer como regras, né, para importações e exportações, o Congresso precisa aprovar. E a gente tem, então, essa apuração, inclusive, inicialmente da nossa Jussara Soares, né, da nossa analista de política, de que o presidente Lula pretende fazer isso ainda hoje, assinar essa mensagem e enviar para o Congresso para que a tramitação possa se iniciar no Congresso. Lá começa pela Câmara, vai ser formada uma comissão especial, depois comissão de Relações Exteriores, depois do texto aprovado na Câmara, segue para o Senado, mais ou menos nos moldes de um projeto de lei, né? E aí, com o Senado aprovando também, volta para a sanção presidencial e aí sim passa a vigorar internamente. O presidente da Câmara, Hugo Mota, como a Aline Beckett já tinha dito, né, na participação dela, promete celeridade na tramitação do acordo do Mercosul com a União Europeia no Congresso, na Câmara, né, que é a casa que lhe cabe, mas Davi Alcolumbre também promete uma tramitação rápida. Há essa expectativa, Carol, que seja uma daquelas pautas que o Congresso abrace, né, sem muita delonga entre oposição e base, né, mais ou menos no molde do que a gente viu, por exemplo, com a proposta de ampliação da faixa de isenção do imposto de renda. O Congresso como um todo deve aprovar a tramitação e tocar isso rapidamente para que seja aprovada logo no Congresso brasileiro. Agora, isso não vai garantir a implementação de imediato, né, Carol? Porque a gente lembra, lá na Europa, o Parlamento Europeu aprovou lá, numa votação até apertada, né, que o Tribunal de Justiça Europeu analise o texto desse acordo Mercosul-União Europeia. Então, até que essa análise seja feita por aquele tribunal europeu, não entra em vigor lá para os países europeus. Da parte do Mercosul, a gente não precisa esperar que todos os países do Mercosul implementem para passar a valer para o Brasil. Uma vez que, pelas regras do Mercosul, né, uma vez que o Parlamento brasileiro, que o Congresso brasileiro aprovar, já passa a valer para os produtores brasileiros, já passam a valer as novas regras que devem favorecer muito, principalmente o agronegócio, né? Desde que começaram as negociações para esse acordo do Mercosul, 26 anos atrás, a ideia era essa mesmo, de complementariedade das economias, né? Na época, uma Europa mais industrializada e o Brasil, um grande produtor, o Mercosul como um todo, né? Grande produtor de produtos agrícolas, então o Brasil poderia fornecer esses produtos com mais intensidade para a Europa, aumentar a nossa carteira de exportações, enquanto o Brasil poderia importar mais produtos industrializados. Mas a promessa é essa, então, que o presidente Lula assine essa mensagem e envie para o Congresso ainda hoje, para que possa tramitar essa expectativa, né? Para que possa tramitar aqui no Parlamento, pelo menos do lado brasileiro, o Brasil fazendo a sua parte para poder colocar isso em prática logo, Carol. Pedro Moreira, lá de Brasília, conversando com a gente. Obrigada, viu, Pedro? Daqui a pouquinho a gente conversa mais. Estou aqui já com o Danilo Moliterno no estúdio. Tudo bom, Danilo? Bom dia. Tudo bem, bom dia, Carol. Bom dia a todos que acompanham o Novo Dia. Vamos para mais uma semana, né? Pois é, bora começar. Temos o Pedro Moreira trazendo o olhar da política e aí, claro que com o Danilo a gente vai trazer o olhar da economia. Tem muito setor ansioso para que, de fato, esse acordo avance, para que
agora com a assinatura do presidente Lula lá no Congresso, seja de fato o tema que ganha prioridade. Dá para a gente dizer que todos os setores da nossa economia hoje estão bastante ansiosos para que esse acordo passe a valer. A gente já vem dizendo por aqui, o benefício é generalizado. É benefício especialmente para o agronegócio, mas também para a indústria brasileira e para os serviços, para o comércio também, com este acordo que está às vésperas de entrar em vigor entre Mercosul e União Europeia, acordo esse já negociado há 26 anos. Para a gente relembrar os efeitos positivos que esse acordo pode trazer, a gente separa aqui basicamente duas frentes, importação e exportação. O que esse acordo faz na prática, essa parte comercial do acordo? Basicamente, tira tarifas para que o Mercosul possa vender para a União Europeia e a União Europeia possa vender para o Brasil. Aí, de um lado, a gente tem, por exemplo, mais possibilidades de o Brasil exportar para a União Europeia, e aí a gente está falando da possibilidade de criação de negócios por aqui, é dinheiro entrando no Brasil, é criação de vagas de emprego, então é um impacto muito positivo para a atividade econômica. E do outro lado, a gente tem uma série de mercadorias que entram com menos custo aqui no Brasil. Então a gente está falando, por exemplo, da possibilidade de redução de preços. Aí eu reforço em uma série de setores, mas especialmente do agronegócio, que é aquele que mais vai se beneficiar dessa troca, vendendo mais para a União Europeia. E aí esses efeitos econômicos são muito importantes e até por isso há uma ansiedade até dentro do governo brasileiro para que este acordo possa o mais rápido possível passar a valer. No governo brasileiro, mas também nos outros do Mercosul. E aí vale a gente mencionar que a gente conversa com diplomatas brasileiros sobre a tramitação desse acordo e esse envio tão célere dessa mensagem presidencial indicando prioridade ao acordo entre Mercosul e União Europeia é um recado, é claro, para o Parlamento, é um pedido de que o Parlamento rapidamente tramite essa proposta, mas também é um recado à União Europeia. A gente ouve de diplomatas aqui da América do Sul de que houve um acordo entre os países do Mercosul, Brasil, Uruguai, Paraguai e Argentina, para que, neste momento, haja uma tramitação rápida nos parlamentos nacionais de maneira a dar um recado para os europeus. O recado é, por aqui está tudo pronto. Falta a parte de vocês. E aí vale a gente relembrar que a gente tem um impasse na União Europeia nesse momento, porque o Parlamento Europeu, que é o legislativo da União Europeia, decidiu judicializar esse acordo, enviar ao Tribunal da União Europeia, o que poderia tornar esse acordo um pouco mais moroso. Então essa é a maneira do Mercosul de jogar a sua pressão, de jogar a bola para o outro lado da quadra, essa a aspa exata que eu vi de um diplomata nos últimos dias. E aí, só para finalizar, vale a gente indicar que essa pressão ela tem um sentido e um caminho, que é uma articulação que acontece nesse momento dentro da União Europeia, especialmente encabeçada pela Comissão Europeia, que é essa espécie de executivo, essa espécie de governo da União Europeia, que indica a possibilidade da utilização de um mecanismo que consta neste acordo, que poderia dar vigência provisória para esse acordo. A Comissão Europeia, que é essa espécie de governo, ainda calcula os riscos políticos para que isso aconteça, mas do lado de cá é claro que o Mercosul quer muito que isso aconteça e por isso, no dia de hoje, o Brasil faz seu movimento também para fazer parte dessa pressão para que isso aconteça.